Olá, meus amigos, tudo bem? O que é o dom de línguas? O que é o dom de línguas bíblico? Meus queridos, o dom de línguas não é o que a gente vê por aí, não é o que a gente ouve falar por aí. A gente ouve falar por aí que uma pessoa só é batizada no Espírito Santo se ela falar em línguas estranhas. E isso não é verdade, é mentira. Lá em Efésios capítulo 1, verso 13, fala que se a pessoa crê em Deus de coração, ela já está selada com o Espírito Santo. E lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, lá a gente vê falar sobre o fruto do Espírito. Se uma pessoa é cheia do Espírito Santo, ela tem o fruto. A gente vê os frutos do Espírito. E vocês leem Gálatas 5:22 e lá vai estar o fruto do Espírito Santo. E lá não tem falando sobre línguas estranhas, que língua é um fruto do Espírito. Lá não fala. Tem um irmão meu da Assembleia de Deus, ele perguntou se eu não tinha fé que um dia Deus poderia fazer eu falar em línguas estranhas. Eu falei para ele que eu tenho fé sim, mas tem que ter um propósito. A gente não fala em línguas estranhas por falar, porque está cheio do Espírito Santo. Não, tem um propósito. Vamos ler Atos, capítulo 2, do verso 1 ao 8. E a gente vai ver qual é o propósito de falar em línguas estranhas. Qual o propósito que Deus usou os apóstolos para falar em línguas estranhas? Vamos ler. Atos capítulo 2, verso 1 diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou um sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouviam falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventuras galileus todos esses que aí estão falando? E como os vimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Então, meus queridos, vamos entender o propósito. Lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. E nesse dia estavam ali pessoas do mundo inteiro, de outros países, visitando Jerusalém. Então Deus, ele mandou o Espírito Santo pousar em cada um dos discípulos e eles falaram em outros idiomas. Então, quando eles ouviram ali os discípulos pregando em outro idioma, correu a multidão toda para ver. Então, aquelas pessoas de outros países entendiam a pregação dos apóstolos, entendiam o que eles estavam falando, porque cada um estava falando no idioma daquelas pessoas. Então, esse foi o propósito de Deus. Então, aquelas pessoas foram embora, voltaram para os seus países com aquela mensagem, aquela pregação que tinham ouvido. Porque naquela época, para uma pessoa aprender outro idioma, era igual hoje, né? A gente tinha que estudar muito e o tempo, vamos dizer assim, que o tempo é precioso. Então, para Deus, ele, digamos ali, que pegou muitos coelhos com a cajadada só. Como existiam muitas pessoas ali em Jerusalém de outros idiomas, com outras línguas, Deus concedeu que os apóstolos falassem outras línguas para pregar para aquelas pessoas. Esse é o propósito. Compreenderam, meus queridos irmãos? Qual o propósito? Então eu creio sim que Deus pode me conceder que eu fale em outras línguas, mas tem que ter um propósito.
Eu, dentro da minha igreja ali, onde todos falam a mesma língua, não tem propósito algum de eu chegar e falar em outras línguas. Não tem esse propósito, se todos falam a mesma língua. Olha, lá em 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo Paulo fala sobre isso. E a gente vai para lá para a gente entender melhor. Entender melhor sobre esse dom de línguas. Como usar o dom de línguas dentro da igreja. Vamos para lá. 1 Coríntios capítulo 14, verso 5 diz assim: Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizeis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outra língua. Salva-se a se interpretar, para que a igreja receba a edificação. O apóstolo Paulo fala que quem profetiza é superior ao que fala em outra língua. E o que fala em outra língua tem que interpretar para que a igreja seja edificada. Porque tudo tem que ser feito para a edificação da igreja. Verso 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não fala por meio de revelação? Que aproveita? Um pastor chega lá, começa a pregar, falar em outras línguas. Se ele não revela, que aproveito tem nisso? Não tem aproveito algum. Olha o verso 9. Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensível, como se entenderá que dizeis? Porque estarei como se falasseis ao ar. Há, sem dúvidas, muitos tipos de vozes no mundo, nenhuma delas, contudo, sem sentido. Existem muitos tipos de vozes, idiomas no mundo, nem todas sem sentido. Verso 12. Assim também, vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Tudo tem que ser feito para a edificação da igreja. Verso 13. Pelo que fala em outra língua, deve orar para que possa interpretar. E é totalmente ao contrário do que a gente vê por aí, né? A gente vê pessoas falando em línguas estranhas dentro das igrejas, ninguém entende os que ouvem e nem a pessoa que está falando também não entende. E a palavra de Deus orienta: o que fala em outra língua tem que orar para que possa interpretar. Verso 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Olha o verso 18. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas. O apóstolo Paulo falando. Todos nós deveríamos seguir este conselho aqui. Olha o que ele fala no verso 18, o apóstolo Paulo. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir outros, ao falar 10.000 palavras em outra língua. Vocês compreenderam, meus queridos irmãos? Que o apóstolo Paulo ele preferia falar dentro da igreja 5 palavras para que todos entendessem ali do que 10.000 palavras em outras línguas. Eu entro numa igreja onde todos falam português. Por que eu vou falar em outra língua se todos falam português? Meus queridos, a pregação do evangelho tem que ser uma língua compreensível para que todos possam entender e ser edificados. Quando a gente lê esse capítulo 14 aqui, 1 Coríntios 14, a gente vai achar essa palavra edificados mais ou menos umas 4 vezes. Vamos ler o verso 21. Verso 21 diz assim: Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Este verso é para a gente entender que as línguas estranhas são línguas estrangeiras. Olha o que diz o verso 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina,
Este traz revelação, aquele outra língua. E ainda outro interpretação, seja tudo feito para a edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2, ou quanto muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Compreenderam esse verso? Quando falarem línguas na igreja, que sejam no máximo 3, e isso em ordem. E quando falar, tem que ter um intérprete. E não é isso que a gente vê por aí. A gente vê lá em cima o pastor pregando, falando em línguas, embaixo o povo pulando, rodopiando, falando em línguas, aquela balbúrdia toda, e ninguém entende o que fala, ninguém entende o que diz, uma verdadeira confusão é o que a gente vê. Vamos para o verso 28. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Pronto. Esse aqui para mim é um dos melhores. Se você está dentro da igreja, falar em línguas estranhas, não haja quem interprete, fique calado, meu filho. Fala só com Deus dentro da igreja. Fala só com Deus nos seus pensamentos. Porque, meus queridos, olha o verso 39. Vamos lá para o verso 39. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proíbas o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com ordem e decência. Eu gosto desse verso, porque tudo tem que ser feito com ordem e decência. Na casa de Deus temos que ter referência, né? Tudo tem que ser feito com ordem e decência. É o que a gente não vê por aí, nem ordem e nem decência. Porque Deus não é de confusão. No verso 33, a gente volta para o verso 33 e fala: porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Meus queridos, então esse é o dom de línguas. O dom de línguas não são línguas estranhas, são línguas estrangeiras. E tem um propósito para isso. O propósito é a pregação do Evangelho. Que todos nós possamos ficar com Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus possa estar com todos nós. Amém?